Olá pessoal, bom dia. Eu sou Jason Vieira, 18 de maio de 2013 e essa é a reunião de caixa do Money. Bom, vamos começar a semana agitada de novo, teremos mais uma semana agitada, uma semana que começa fraca em termos de indicadores econômicos, mas termina também pesada, parecida com a semana passada, mas a novidade dessa semana é a questão do Chipre. Nós chegamos a citar em alguns relatórios na semana anterior que havia um zoom forte ocorrendo em relação ao Chipre, principalmente em relação a um pacote de ajuda, que a gente nos Estados Unidos, na Europa, chama de bailout, e o Chipre está passando por uma situação difícil e não é à toa. Para quem não sabe, o Chipre é uma ilhazinha mediterrânea que é dividida culturalmente entre a Grécia e a Turquia. Se fala turco e grego nessa mesma ilha. É um paraíso fiscal, o destino de muito dinheiro de alguns europeus mais abastados. E o Chipre tem 1 milhão de habitantes, 9 mil quilômetros quadrados, uma coisa pequena, encostada ali. E as pessoas perguntariam, o que isso tem a ver, uma ilha que tem praticamente Campinas, o que isso teria a ver com uma crise mundial? Bom, nós estamos com a necessidade de correção dos ativos de uma realização de lucros faz tempo. E precisava-se de um motivo mais crível e dificilmente isso estava ocorrendo agora no curto prazo. E o Chipre acabou sendo um grande motivo. Já está se falando de reedição da crise do euro, esse tipo de coisa. Besteira, não é uma coisa tão pesada assim, mas vai ser um motivo, relativamente grande, não em termos geográficos demográficos, mas é um motivo financeiro relativamente grande para que isso aconteça. Os maiores motivos do problema do Chipre é a necessidade de caixa deles. Eles são um país que tem um PIB de 24 bilhões de dólares, que em termos mundiais não é quase nada, mas eles precisavam de 17 bilhões para um pacote de ajuda, então vamos considerar que a situação do país ficou muito feia. Nesse cenário todo, você vai ter uma realização de lucros ocorrendo, já ocorreu na Ásia, os fechamentos na Ásia foram todos negativos, as aberturas na Europa também estão negativas e os futuros em Nova York também estão negativos. Para a gente ter uma ideia, já falando da realização de lucros, já falando desse cenário de mudança que a gente está tendo agora, vamos agora falar então das bolsas. O FTSE está nesse momento com queda de 1,04%, queda substancial, 6.422 pontos. O DAX, queda de 1,34%, agora às 7 horas da manhã, 7.935 pontos. E o CAC 40, o francês, queda de 1,65% aos 3.781 pontos. Na Ásia não podia ter sido diferente, o Nikkei fechou com queda de 2,71%, uma queda bastante substancial. O STI de Singapura fechou com queda de 0,90, um pouco menos, mas ainda em queda forte, aos 3.256 pontos. E o Hansen fechou com queda de 22.083 pontos. Então, como vocês podem ver, é um cenário aí de realização de lucros. A agenda econômica também não ajuda, a gente começa uma semana fraca em termos de indicadores econômicos e esse cenário vai ser para uma realização de lucros, não tem jeito. Correções técnicas, tudo. E a gente tem que lembrar o seguinte, a Bolsa de Valores local, ela pode não acompanhar para cima, mas provavelmente ela acompanha para baixo. Como dizem o velho ditado, para baixo todo santo ajuda, principalmente no Ibovespa. Hoje, agora às 8 horas da manhã, a gente vai ter IPCS da segunda quarta de semana, o relatório Fox, são os dados usuais da nossa segunda-feira. Índice de mercado imobiliário dos Estados Unidos, NAHB, que projeta uma alta de 47 pontos, maior do que a anterior. E às 15 horas aqui no Brasil vamos ter a balança comercial, uma agenda mais restrita, né? Em termos de indicadores. A semana passada fechou com uma tentativa de realização de lucro já. O Dow Jones fechou com uma queda de 0,17% aos 14.514 pontos. S&P 500 fechou com queda de 0,16% aos 1.561 pontos. E o Nasdaq fechou com uma queda de 0,30% aos 3.249 pontos. A gente teve semana passada uma agenda ajudando bastante. Foi difícil entrar nessa realização de lucros, o mercado foi e voltou dali muitas vezes, e em parte foi por conta exatamente desses indicadores mais positivos.
Aqui no Brasil, como não poderia ser, o Ibovespa fechou com queda de 0,72%, aos 56.869 pontos. As maiores quedas foram de MRV, de novo construtoras, 8,06% aos R$ 9,80 por ação. Os Minas ON, 6,35% aos R$ 10,76 por ação. E Gafisa ON, queda de 5,51% aos R$ 3,77. Agora na alta, na maior alta, de novo, altamente volátil, altamente oscilante, veio OGX Petróleo, ON, 4,60% de alta aos R$ 2,50, JBS ON, 4,49% de alta aos R$ 7,72, e Santander, 4,31% de alta aos R$ 15,70, aquela zoom de mercado de uma possível venda do Santander. Nesse cenário todo, o dólar fechou com alta de 0,15% ao R$ 1,985. O dólar abril fechou com alta de 0,61%, o contrato a 1,988. E o dólar July, zero, não mexeu nada, 2,008. Os juros futuros, o DI July 13 agora 7,18%, queda de 0,3%, os juros vêm passando por um período de queda já de alguns dias. O janeiro 14, 7,83%, com uma queda de 5 pontos. E o DI mais longo, que é o janeiro 21, 9,78%, ante fechamento anterior de 9,86%, significa uma queda de 8 pontos percentuais aí nesse período. A semana passada a gente teve ali inflações aqui, inflações nos Estados Unidos, tivemos alguns indicadores econômicos, produção industrial, todos acabaram em média superando as expectativas nesse cenário. Os indicadores de atividade econômica e os de inflação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, alguns indicadores de inflação vieram abaixo das expectativas, por isso essa mexida no mercado de DI. E o que a gente tem para esperar essa semana? Semana de novo pesada também em termos de indicadores. Vamos ter a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, que é do FED, o FONC, né, o Copom deles. A perspectiva é de manutenção de juros, mas não é tão importante, não só quanto a perspectiva de manutenção de juros, mas é o comunicado e depois a ata, para a gente tentar entender se o Federal Reserve está querendo ou não diminuir ou mesmo terminar o seu programa de alívio quantitativo. Então o panorama é esse, pessoal. A semana já começa aí agitada em termos de indicadores. Deve dar uma puxada agora um pouquinho maior no dólar, uma queda dos juros, dependendo desses indicadores de inflação, nós vamos ter daqui a pouco saindo do IPCS, e as bolsas de valores, tendência de realização de lucros. É isso aí, pessoal, uma ótima semana a todos, bons investimentos, e acesse nossa linha de relatórios no www.moneyu.com.br. É isso aí, pessoal.